ar o Unisul TV Esporte nessa quarta-feira, 6 de outubro de 2010. No programa de hoje vamos falar sobre o catarinense da segunda divisão, Atlético Tubarão e o Hercílio, daqui a pouquinho em campo pela segunda rodada do retorno do catarinense. Também vamos falar sobre o futsal da Unisul, que terá agora Fabiano Porto como técnico, pelo menos nessas finais do primeiro turno do catarinense de futsal. Também vamos falar sobre a nossa Copa Tubarão de Boliche, chegando na reta final. A primeira rodada foi ontem à noite. E também as fotos enviadas pelo pessoal de casa através do VIP Sport, além da final do Municipal de Capivari de Baixo, que acontece nesse sábado. Começando mais uma edição do Unisul TV Esporte nessa quarta-feira. Lembrando, você de casa pode participar do nosso programa. O nosso endereço eletrônico unisultvesport@unisul.br e também o nosso portal de internet tvsussc.com.br. No nosso site também, no nosso portal, você já pode ver inclusive a festa do título do Atlético Tubarão no primeiro turno, os lances da goleada e os gols, da goleada contra o Porto, e também o jogo do Hercílio Luz. Destaque também para o futsal da Unisul, que eliminou Florianópolis nesse primeiro turno. Confira tudo no nosso portal de internet, está atualizado. Vamos falar, o nosso destaque de hoje, Matheus, antes de trazer os assuntos aqui, destaque para essa quarta-feira. O continuamento, a continuação, melhor dizendo, a continuação do catarinense da segunda divisão, segunda rodada, o Hercílio Luz precisando de recuperação, o Atlético Tubarão podendo assumir liderança isolada. Vamos falar sobre Campeonato Brasileiro da Série A. Teremos mais uma rodada que começa hoje à noite. Agora jogos meio de semana também e fim de semana. Vamos aos jogos dessa rodada do Campeonato Brasileiro. O Avaí também entrando em campo. Vamos conferir os jogos. O Avaí amanhã, na verdade. Hoje, 7h30, tem Fluminense e Santos. O jogo é no Engenhão. Guarani e Botafogo no Brinco de Ouro, 7h30. Mesmo horário para Grêmio e Grêmio Prudente. O jogo é no Olímpico. 9h50, o jogo não será no Morumbi, Matheus, porque terá o show do Bon Jovi. Tem o Bon Jovi. Exatamente. Dá mais público do que São Paulo e Vitória. São Paulo e Vitória se enfrentam às 9h50. Teremos Atlético Mineiro e Corinthians, 10 horas. Ceará e Internacional e Atlético Paranaense e Vasco. Esses os jogos da TV aberta. Amanhã, 9 horas, Palmeiras e Avaí. Tem Flamengo e Atlético Goianiense e o Goiás enfrentando o Cruzeiro. Os 3 jogos marcados para as 9 da noite. O Fluminense entrando em campo contra o Santos e depois o Corinthians enfrenta o Atlético Mineiro fora de casa. O Atlético tentando somar pontos e sair da turma da degola. Não sai nessa rodada, mas precisa fazer pontos. Por isso mesmo que é urgente vencer esse jogo, Porque ruim pro Corinthians, vai precisar fazer 2 resultados no mínimo aí para sair da zona de rebaixamento. É um jogo ruim pro Corinthians, mas que também o time pode se valer aí do desespero. Não tem mais muito, Parece chavão, aquela coisa que todo mundo fala, mas não tem um jogo muito fácil. Tirando ali, você vai pegar jogo com o Grêmio Prudente e tudo mais, o resto o time tá desesperado para sair da zona de rebaixamento. O Fluminense empatou com o Grêmio Prudente. Pois é, exatamente. Então, mais uma prova de que não tem nada, não tem nenhum jogo aí que possa ser considerado fácil nesse campeonato, porque o campeonato de 20 times ele é muito equilibrado. Então vamos ver aí, acho que o Fluminense podendo até abrir um pouquinho de vantagem ou o Corinthians chegar. Mais uma rodada que Fluminense e Corinthians brigam para saber quem será o líder, Tá na hora de atualizar aqueles jogos atrasados, se não me engano vai ser na semana que vem, pelo menos o jogo do Vasco e Corinthians já é semana que vem, dia 15, se não me engano, que seria ali no próximo meio de semana. Aí esse jogo já vai ficar em dia, acredito que também seja a data para colocar em dia o jogo do Inter, porque deve ser uma data aí sem rodada e sem Sul-Americano e tal, então acho que daí coloca em dia tudo. E tem o Cruzeiro chegando também, O Cruzeiro tá ali, de repente o Cruzeiro já pode, pelo menos vice-líder, ele já pode se tornar nessa rodada. Para completar as notícias do futebol nacional, o Carpegiani já fez o primeiro treinamento no comando do São Paulo, já começou, ele que assumiu já na segunda-feira, e o Vanderlei Luxemburgo também deu entrevista coletiva e fez o primeiro treino no Flamengo. O Luxemburgo que já tem a sua primeira tarefa de tirar o Flamengo tentar levar o Flamengo à Sul-Americana e tentar tirar da parte de baixo da tabela no jogo contra o Atlético Goianiense. Jogo de 6 pontos para o Flamengo, porque as duas equipes brigam ali para sair daquela turma que briga por rebaixamento. Essa situação, vamos ver como que vai acontecer nessa rodada de meio de semana. Fato curioso é que em 27 rodadas, 27 técnicos,
27 mudanças de A técnico. média de um técnico por rodado, né? Sendo que tem time que já trocou mais de uma vez, tem time que não trocou ainda, mas é aquela realidade que a gente sabe do futebol brasileiro, né? Principalmente agora, quando você chega do começo para o meio do segundo turno, é hora de você ver que o desespero bateu mesmo, que não tem jeito, você precisa fazer uma mudança antes que seja tarde. Vamos falar sobre os jogos do SESI. Hoje teremos decisão na modalidade do futsal. Primeiro começamos com a decisão do terceiro lugar e depois a grande final. Aí você tem na tela a decisão do terceiro lugar, acontece às 7 horas. A Librelato enfrentando a equipe B da Itiagrés. E na grande final, às 7h50 da noite, a Tractebel enfrenta a Becauser, os jogos sendo realizados no ginásio ASES, em Tubarão. Então os dois jogos acontecem essa noite, decisão do terceiro lugar e também a final, a Tractebel jogando contra a Becauser. Estaremos lá fazendo a cobertura e amanhã a gente traz os detalhes de quem será o grande campeão dos jogos do SESI na modalidade futsal, os jogos do SESI etapa municipal, organizado pelo SESI de Tubarão. Um abraço lá para o Jader e para toda a equipe do SESI, em um amplo calendário esportivo no Sul TV Esporte, junto com o SESI na divulgação dos jogos e das competições. Vamos para mais um intervalo, vamos para o primeiro intervalo de hoje e ainda vamos falar sobre as fotos do VIP Esporte, também tem futsal, informações Atlético Tubarão e Ercílio. A gente já volta.